paciente fala é uma coisa que deve ser levada em consideração na hora que esse profissional assume o cargo. É interessante, tipo, abre aspas, que demora, mas o que será que está acontecendo? Será que o pessoal está trabalhando? Será que já chegou? Será que não? Estou aqui já faz 2 horas. Né? Quer dizer, através dessa inversão de papéis, de você assumir o lugar do outro, por exemplo, do médico assumir o lugar do paciente, né? Você está desenvolvendo nessa equipe médica, nessa equipe de saúde, uma maior sensibilidade em relação ao paciente, às angústias que ele vive, às ansiedades que ele vive, e a partir daí você pode melhorar muito o serviço de atendimento. Exatamente, essa prestação de serviço. Isso acontece aqui em São Paulo também, numa grande empresa, que existe um rodízio, uma hipótese, você é o gerente da parte de recepção. Então, essa pessoa, o gerente, ele fica, eu não sei quanto tempo, 1 dia ou 2, ele faz de uma maneira sistemática ficar no lugar do recepcionista, não é? Para saber como que funciona a outra ponta, né? Que é o dia a dia, não é o que está escrito no papel, é o que, às vezes, as recepcionistas necessitam de muita flexibilidade, de muito jogo de cintura, de muita criatividade para poder tocar aquele dia a dia. Então, isso, às vezes, não é visto sentado numa sala. É só realmente ali, como diz bem o poema de Moreno, olhos nos olhos, face a face. Interessante, Toshi, porque eu estava pensando assim, um conceito que a gente tem na psicologia é que o psicopata, a pessoa que comete crimes, a pessoa que acaba tendo uma certa impiedade para com o outro, né? Hoje nós sabemos, pela psicologia, pela neuropsicologia, que ela tem uma disfunção numa região do cérebro pré-frontal, que é exatamente a região que possibilita a empatia, né? Então, um conceito básico é que a psicopatia, o psicopata, ele não consegue ter empatia, ele não consegue se colocar no lugar daquela outra pessoa. Tá, esse é um quadro extremo que nós estamos pensando no psicopata. Mas vamos jogar agora isso de uma forma mais suave, mais branda no dia a dia. Não é? Quanto menos sensibilidade, quanto menos empatia eu tenho, menos possibilidade eu tenho de ajudar, né? E talvez muitas vezes eu seja uma pessoa dura ou uma pessoa de difícil relacionamento, exatamente por eu não ter essa característica, eu não estar entendendo o que acontece com o outro. E quando eu não entendo, eu acabo sendo meio moralista. Eu não sou uma pessoa moral, eu sou uma pessoa moralista, ou seja, é uma deterioração da própria ideia moral, né? Eu acabo julgando, eu acabo sendo muito rígido, né? Eu rotulo as pessoas e tal. Quando eu posso viver o lugar daquela outra pessoa, eu falo, puxa, eu começo a rever os conceitos. Por isso que o psicodrama ele é tão produtivo na melhora do relacionamento humano, né? Porque eu entro no lugar do outro. Com certeza, é isso mesmo. Ok. Larissa, eu queria que você pudesse falar um pouco para nós essa questão que também a Toshi já tocou e eu gostaria que a gente aprofundasse um pouco mais, que é a questão do ego auxiliar. O que é este ego auxiliar no conceito do psicodrama? Bom, o ego auxiliar, no conceito do psicodrama, é aquela pessoa que está ali para auxiliar o protagonista, né? Porque o psicodrama nós temos o diretor e temos o protagonista da história, né? Que seria, por exemplo, um paciente que vai nos procurar no consultório, ou caso seja um grupo, né? Então vai ter um protagonista que nós vamos ali dramatizar aquela história dele. Por exemplo, nós estamos num grupo de terapia, porque o título, o tema
Psicoterapia de grupo, esse título foi criado pelo próprio Moreno. Isso é muito importante, né? Hoje outras abordagens usam psicoterapia de grupo, mas essa palavra foi criada pelo Moreno. Então nós estamos num grupo terapêutico, tá bom? Sim. Estamos numa psicoterapia de grupo. Você é a terapeuta. Você vai dirigir as cenas. Então você é chamada de diretora. Eu sou paciente. Então, eu vou contar aqui um problema que eu tenho, não sei, com a minha mãe. Eu estou contando e o grupo passa a prestar atenção e passa a também se envolver na minha narrativa, talvez porque se identifiquem, etc. Então, eu serei chamado do quê? Protagonista. Sim. Porque eu estou encarnando, de alguma forma, inquietações que podem estar presentes em todo o grupo, é isso? Sim, sim. Tá, e aonde entra o ego auxiliar? Então, aí, se você teve uma discussão com a sua mãe, você vai escolher alguém, né, que pode ser da plateia ou algum terapeuta que esteja co-dirigindo, né, para fazer o papel da sua mãe. Então, ali ele vai te auxiliar a contar aquela história, dramatizar aquela história. Por exemplo, nós podemos estar aqui em grupo, eu identifico que a Toshi lembrou para mim, por uma característica pessoal ou uma forma dela agir, não sei, ela lembrou minha mãe. Então, eu convido ela para representar, dramatizar minha mãe, é isso? Isso, ela estaria exercendo a função aí de ego auxiliar. Entendi. Né? E você pode ter vários egos. Né? Então, se o seu irmão participou da discussão também, escolhe alguém para ser o seu irmão, né? E assim nós vamos fazendo toda a dramatização. E aí, o que vai acontecer? Vamos estender um pouco mais. Nós vamos para o conceito de palco. Sim. Não é? É um espaço. Sim, é um espaço onde acontece o psicodrama. É um espaço demarcado. Exatamente. Pode ser por um tapete, por uma linha. Ali a gente pode ensinar, vamos supor, se a discussão foi na sala, a gente coloca algumas cadeiras representando o sofá, né, para ficar mais ou menos na posição que a gente estava. A gente tenta aproximar o mais real possível da situação que aconteceu. Então eu posso, por exemplo, descrever assim, olha, eu lembro, você pode perguntar para mim, Alexandre, e aonde se davam geralmente as suas discussões com a sua mãe? Olha, as minhas discussões, Larissa, elas aconteciam na sala de casa. Aí o que você começaria a perguntar para mim? Como que é a sala da sua casa? Tinha um sofá aqui, a televisão lá. Aí a gente pode usar almofadas para demarcar isso? Podemos usar almofadas. O que a nossa criatividade mandar, a gente mandar pode na usar. Hora. E a Toshi vai se posicionar num lugar que eu previamente vou indicar, onde a minha mãe ficava. Sim. E eu vou ficar num outro lugar onde eu costumeiramente ficava. E nós vamos começar o diálogo. É isso? Isso é tão importante, o que vocês acabaram de falar, é a questão do lugar que a Larissa disse. O lugar, então o protagonista, que é você, fala assim, eu sempre fico sentado neste canto desta sala, bem aqui. E o meu pai senta lá longe. E a minha mãe senta do meu lado direito, eu não sei. Da forma que você descrever, como era a configuração da sua sala e as pessoas sentadas. Às vezes, pela própria configuração, não é, Larissa? Pela própria configuração, a gente já consegue visualizar o que está acontecendo. Quer dizer, por exemplo, uma pessoa que fica sentada num canto meio isolada, isso pode falar muito da família estar excluindo aquela pessoa. Sim. Uma pessoa que fica numa posição que ela tem acesso ao corredor, à sala, a outra sala, uma pessoa mais controladora, que está querendo prestar atenção em tudo. Sim. Essa configuração é riquíssima. Ela é assim, é como se fosse realmente algo assim, como se fosse um diamante mesmo, né? Então, se você não gosta da sua mãe, está correto, a Larissa está aqui no meio, né? E eu estou aqui, não é? Então, essa configuração realmente, o doutor Alexandre tem problemas com a mãe dele. Olha onde que a mãe dele está sentando.